Dia. Olá, bom dia. Um dia depois da renúncia, Evo Morales deixou a Bolívia. Morales embarcou no fim da noite num avião oficial do México que ofereceu asilo político a ele. Em La Paz e outras cidades bolivianas, o exército está nas ruas para atuar com a polícia na repressão a manifestações violentas. O Congresso deve se reunir hoje para discutir o vazio de poder no país. Aqui no Brasil, depois da proibição do Supremo Tribunal Federal, deputados e senadores discutem propostas para permitir a prisão de condenados em segunda instância. O governo anunciou medidas para estimular o emprego e facilitar a contratação de jovens. Os trabalhadores mais velhos ficaram fora do plano. O comércio já se preparou para alimentar as vendas na Black Friday. Os estoques estão reforçados com mercadorias e trabalhadores extras. A gente vê muita gente desempregada e todo mundo atrás, aí correndo atrás para ser efetivado como eu, né? E depois da mudança na final da Libertadores, o preço de voos para Lima disparou. E rubro-negros vão encarar até 5 dias de viagem para chegar lá, de ônibus. Incêndios sem controle deixam Sydney, a maior cidade da Austrália, coberta de fumaça. Os bombeiros dizem que enfrentam condições catastróficas. Hoje é terça-feira, dia 12 de novembro. O Bom Dia Brasil está começando agora. Evo Morales está a caminho do México depois de renunciar à presidência na Bolívia. Enquanto as autoridades buscam uma saída constitucional para o vazio de poder, existe o temor de novos confrontos violentos em La Paz. Uma marcha de simpatizantes de Morales deve chegar hoje à cidade, onde a segurança foi reforçada, Juliana. Chico, o ministro da Defesa, nomeado por Morales, renunciou ao cargo hoje de madrugada, depois que as Forças Armadas prometeram operações contra os que chamam de vândalos. O Exército e a Polícia prometeram atuar juntos para reprimir manifestações violentas. Milhares de soldados e policiais estão nas ruas de La Paz e de outras cidades bolivianas. O chefe das Forças Armadas disse que a missão é garantir a Constituição e evitar derramamento de sangue. Poucas pessoas circulavam de madrugada pelas ruas. Mais cedo, houve confrontos entre policiais e simpatizantes de Morales. Um avião da Força Aérea Mexicana chegou ontem a Cochabamba para resgatar Evo Morales. Segundo o jornal mexicano El Universal, o avião fez uma escala em Assunção, no Paraguai, para abastecer, antes de seguir para o destino final. Morales agradeceu o asilo concedido. Ele é aguardado por simpatizantes na cidade do México. Os políticos bolivianos agora buscam uma saída constitucional para a crise, porque além de Morales e do vice, todos os presidentes e vices do Senado e da Câmara também renunciaram. A segunda vice-presidente do Senado, Jeanine Áñez, reivindicou a sucessão. Ela disse que pretende convocar eleições em até 90 dias. Só que, para isso, o Congresso tem que formalizar a renúncia de Morales e indicar o sucessor. E tanto a Câmara quanto o Senado são dominados pelo Movimento ao Socialismo, partido de Morales. Uma sessão do Congresso foi convocada para hoje. A OEA, a Organização dos Estados Americanos, tem reunião hoje em Washington para discutir essa crise boliviana. Vamos a Brasília falar com a Camila Bonfim, que tem mais informações dessa reunião. Camila, qual a possibilidade de sair uma resolução desse encontro, hein? Bom dia. Oi, Chico, muito bom dia para você, para a Juliana também e a todos. Olha, possibilidade muito difícil, porque esse bloco tem muitas divergências entre os países membros. Os Estados Unidos, por exemplo, acham que a renúncia foi positiva para a democracia do hemisfério ocidental. Dizem também e elogiaram a luta do povo boliviano pela liberdade e pela democracia. Já a Venezuela acusa o governo americano de patrocinar um golpe na Bolívia. Compartilham da mesma opinião México e Uruguai, que falam que, além de golpe,
houve uma ruptura do Estado democrático de direito, porque Evo Morales foi obrigado a renunciar, pressionado pelas Forças Armadas. Já o Brasil e outros países devem divulgar hoje um manifesto no qual elogiam a auditoria da Organização dos Estados Americanos, que apontou essa fraude eleitoral no último dia 20 de outubro, quando Morales foi declarado vencedor em primeiro turno. E o Ministério das Relações Exteriores defende novas eleições que sejam transparentes e também com observadores internacionais em todas as etapas. Juliana, Chico. Obrigada, Camila. Ainda sobre a América Latina, no Chile, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou a realização de um plebiscito para a população dizer se quer ou não a elaboração de uma nova Constituição. Agora fica a cargo da Câmara convocar a consulta popular. Assim que isso for feito, o presidente Sebastián Piñera terá 90 dias para realizar o plebiscito. Uma Assembleia Constituinte com participação popular seria formada para redigir a nova Constituição. Depois, o texto também teria que ser aprovado por consulta popular. Os protestos continuam pelas ruas de Santiago e sindicatos trabalhistas convocaram uma paralisação nacional para hoje. Numa sessão especial da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, o governo do Chile negou ter usado munição de aço para reprimir manifestantes. O governo do presidente Piñera é acusado de cometer graves crimes contra os direitos humanos. Agora a notícia aqui do Brasil, os torcedores que foram flagrados em comportamento racista contra um segurança do Mineirão já foram identificados pela polícia. A gente mostrou esse caso aqui ontem. A Aline Aguiar de Belo Horizonte nos traz mais informações, porque o segurança prestou depoimento, o que foi vítima desse comportamento racista. E o que é que ele disse sobre o caso, hein? Bom dia, Aline. Oi, Chico, Juliana, bom dia para vocês e para todos. Fábio Coutinho contou à polícia que tentava impedir que os torcedores do Atlético invadissem a área de imprensa e o setor também onde estavam os cruzeirenses. Além dos xingamentos, o Fábio disse que um dos agressores também cuspiu no rosto dele. Essas imagens aí, olha, elas mostram o momento da confusão. Na arquibancada dá para ver um grupo exaltado. Um homem grita com Fábio e fala da cor da pele dele. Nesse momento, um outro torcedor intervém e afasta o agressor. A Polícia Civil identificou os dois suspeitos, mas eles não tiveram os nomes divulgados. O Fábio conversou com a nossa equipe e fez um apelo. Racismo, homofobia não é somente dentro dos estádios. Isso acho que é na sociedade como um todo. Isso não deve acontecer. Isso é feio. Foi uma atitude muito baixa que você teve. Não somente com o negro, mas foi com um profissional, com toda a equipe e com um pai de família. Você não representa a torcida do Clube Atlético Mineiro, como assim não iria representar a torcida do Cruzeiro, a torcida do América, você não representa nem a sociedade mineira. Importante lembrar que racismo é crime. Segundo a polícia, os dois suspeitos identificados vão responder por injúria racial. Juliana, eu já fui vítima de injúria racial e eu denunciei. E é isso que a gente precisa fazer, denunciar para combater o racismo, porque senão essa situação se naturaliza e é o que a gente não quer. Racismo é crime. Juliana. Essa é a cor do Brasil, Aline. Tem que denunciar mesmo, não aceitar que falem absurdos como esse que a gente viu ali no jogo. Obrigada pelas informações, viu? Agora a gente vai falar sobre o vazamento do óleo que atingiu o litoral do Nordeste e do Espírito Santo. Foram feitos exames e os primeiros resultados feitos a pedido do governo federal no pescado desses estados indicam que não houve risco ao consumo. E vamos dar uma olhada aqui no nosso telão. De acordo com o Ministério da Agricultura, amostras foram coletadas no Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Bahia. Foram encontrados níveis baixos de uma substância indicadora de contaminação em peixes e lagostas. Mas olha aqui, o pescado está liberado para consumo, não há risco de saúde. Bem, quantas localidades foram atingidas até agora? A gente tem aqui 494, quase 500 localidades atingidas pelo óleo desde o fim de agosto. Segundo o IBAMA, em 111 municípios de todos os 9 estados do Nordeste e, mais recentemente, no Espírito Santo. E chegou a hora da previsão do tempo para todo o país. Sabina Simonato Apostos. Sabina, bom dia. Ontem aqui o Rio de Janeiro sofreu com os temporais. E hoje, hein? Tem mais chuva para cá? Conta pra gente. Bom dia.
Conto sim, Chico, Juliana, bom dia a todos. Olha, tem previsão sim de mais chuva, mas bem mais fraca do que ontem. Hoje temporal mesmo só para o norte fluminense e para o Espírito Santo. O problema é que agora qualquer chuva, por mais fraca que ela seja, ela pode provocar deslizamentos de terra. O CEMADEM, que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, mantém o Grande Rio, olha, essa área em laranja, em estado de alerta. Aliás, ontem vários bairros do Rio de Janeiro ficaram debaixo d'água. A gente vê nas imagens, olha, o pessoal se arriscando. Em alguns deles, a chuva passou dos 100 milímetros. Isso é muita coisa. E hoje, a chuva também se espalha por outras áreas do país. A gente vê muitas áreas de instabilidade no norte, descendo e avançando pelo centro-oeste e pelo sudeste. Por outro lado, sul e nordeste estão com pouquíssimas nuvens, como a gente pode ver. Por isso, tempo firme para essas regiões. Do Maranhão até o Rio Grande do Norte, descendo, e também aqui no sul do país. Máximas para hoje: 28 para Porto Alegre, São Paulo com 23 de máxima, em Teresina 40 graus, Fortaleza com 32. E para vocês aí no Rio de Janeiro, 25 de máxima, dia todo encoberto, com chuva a qualquer hora. Já adianto também que essa semana será toda de chuva forte para o sudeste, viu, Juliana e Chico? Obrigada, Sabine. A gente viu a previsão de chuva por parte do Sudeste e o Rio de Janeiro já está sofrendo com ruas alagadas. Muita gente com água na canela ontem, o que aumenta a preocupação com a leptospirose. A doença é transmitida pela urina do rato e se torna mais comum nessa época de enchentes. A gente conversa com o Rodrigo Bocardi, porque as regiões Sul e Sudeste têm o maior número de casos do país, né, Rodrigo? Bom dia. Isso aí, Juliana, um bom dia para você, bom dia para o Chico, bom dia a todos. Olha, no ano passado foram 1.500 casos só nessas regiões, viu? E apesar de ter sintomas semelhantes aos da dengue, a leptospirose é transmitida por uma bactéria presente na urina do rato. Por isso, o tratamento é feito com antibiótico. Vamos ver. Se nuvens escuras se aproximam, a vizinhança já fica em alerta. Dona Regina mora há 30 anos nessa rua de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. Tem uma senhora com porta, maior que o portão. Mesmo assim, a parte de baixo do sobrado alaga. Estamos lá em cima, porque se chega lá em cima é um dilúvio, né? E o filho dela pegou leptospirose, ou doença do rato, como o pessoal chama por aqui. Quando o assunto é enchente, todos nessa rua têm uma história triste para contar. Mas a mais trágica é a da família que mora nessa casa aqui. Nem a escada, nem a comporta foram suficientes no fim do ano passado. A água suja entrou e deixou gravemente doente um dos filhos da moradora, uma idosa. Eles passaram a noite inteira limpando a sujeira. Nas fotos daquela madrugada, dá para ver a senhora com os pés na água. Dias depois, o filho, passando mal, foi levado de ambulância. O Gildo teve falência nos rins e morreu aos 42 anos de idade. Preocupado com a minha mãe, que a água estava subindo, né? Aí ele saiu do quarto dele, não sei se estava com o corpo quente, e entrou dentro d'água. Se soubesse, eu não tinha nem chamado, né? Deixasse a água entrar. Até julho desse ano, o Brasil já registrou mais de 2.000 casos de leptospirose. Em 2018, foram mais de 3.000. A região mais atingida pela doença foi o sul do país, com 921 casos. O Sudeste vem na sequência, com 611. Esse infectologista explica que é muito importante relatar para o médico se você teve contato com água de enchente. Tem um período de incubação de poucos dias, uma semana, aí a pessoa começa a ter dor de cabeça, uma febre, dor no corpo, principalmente nos feixes musculares, e começa e vai piorando. Se você sabe que você teve contato com uma água contaminada, ou se você já está tendo algum início de sintoma, é importante procurar o médico, né, e eventualmente você já começa até a fazer um tratamento preventivo. O ideal é não ter nenhum contato com essa água, coisa praticamente impossível para moradores de muitos lugares do país. A gente tem que fazer a nossa parte primeiro. Você acha que eu sofro enchente, eu vou pegar um pacote de lixo e vou jogar na boca do rio? A gente vai limpar e vai continuar anos e anos e anos, se ninguém tomar providências, né? Tá aí o cuidado com o lixo, cada um cuidando do seu, né? E aquela história, se tiver que limpar a casa depois da enchente, usar sempre botas, luvas, tentar se proteger para não ter contato direto com a água. Sobre a região alagada que mostramos na reportagem, a Prefeitura de Guarulhos avalia que é preciso construir 3 reservatórios, mas ainda não tem projeto, viu, Juliano e Chico?
Juliana e Chico. Ok, obrigado, Rodrigo. E vamos falar agora da Austrália, porque a maior cidade do país está tomada pela fumaça dos piores incêndios da história recente da Austrália. Mais de 85 focos estão espalhados pelo estado de Nova Gales do Sul, onde fica Sydney. Cerca de 6 milhões de pessoas vivem na região metropolitana da cidade. Os bombeiros descrevem a situação como catastrófica e dizem que vai demorar pelo menos uma semana para que todos os focos sejam controlados. A meteorologia australiana diz que as mudanças climáticas e suas consequências, como a seca e o aumento da temperatura, é que tornam os incêndios cada vez mais frequentes. Voltando aqui para o Brasil, vamos falar agora de emprego. O governo anunciou um programa de incentivo para estimular a contratação de jovens. São brasileiros de 18 a 29 anos que mais sentiram o desemprego. A gente conversa com o Fábio William, lá em Brasília. Já os trabalhadores com mais de 55 anos, Fábio, ficaram fora do programa, ao contrário do que chegou a ser anunciado, né? Bom dia para você. Pelo menos nessa primeira fase, viu, Juliana? Bom dia para você, bom dia para o Chico, para todo mundo ligado aí no Bom Dia Brasil. A equipe econômica preferiu focar nos jovens, onde a taxa de desemprego é maior. Segundo dados, quem tem mais de 55 anos não enfrentaria tantos problemas de desemprego. Mas também é bom lembrar que nessa faixa etária, as pessoas desistem com mais frequência, dada justamente a dificuldade de encontrar vaga. Segundo o IBGE, há 12 milhões e meio de desempregados no país. As empresas que contratarem jovens vão pagar menos imposto. Em média, a redução será de 30%. O secretário da Previdência e Trabalho explicou que é um projeto piloto para estimular a geração de empregos. O ministro tem nos colocado a necessidade de fazermos um processo de exoneração da folha de pagamento como forma justamente de melhorar a produtividade, diminuir o custo do emprego e aumentar a formalização. As empresas poderão contratar até 20% dos funcionários nessa modalidade, pagando no máximo um salário mínimo e meio. Um dos estímulos para o empregador é a redução de 8% para 2% na alíquota do FGTS. O governo diz que os benefícios só valem para novos contratos e que as empresas não poderão substituir os atuais funcionários. O jovem contratado por até 2 anos na nova modalidade poderá receber antecipadamente, junto com o salário, o valor da multa rescisória do FGTS, só que parcelado. A proposta permite redução da multa de 40% para 20%. O empregado também vai receber todo mês no contra-cheque uma parte do abono de férias e do 13º salário. Com isso, quem tiver um salário de R$1.000, por exemplo, poderá receber R$ 1.115 por mês. A equipe econômica estima que o programa vai gerar, em 5 anos, uma queda de 10 bilhões de reais na arrecadação. Para compensar, o governo decidiu cobrar contribuição de 7,5% para o INSS de quem estiver recebendo seguro-desemprego, o que deve gerar uma arrecadação de até 12 bilhões de reais até 2022. Essa regra vai valer para todos os trabalhadores, não apenas para os jovens. E esse tempo vai passar a contar para a aposentadoria. A medida que cria a cobrança de INSS sobre o seguro-desemprego só entra em vigor daqui a 90 dias. O presidente Jair Bolsonaro também assinou ontem uma medida provisória que acaba a partir de janeiro com o seguro obrigatório de veículos, o DPVAT. O governo diz que se trata de uma medida para evitar fraudes e o alto custo de supervisão e regulação da cobrança. No ano passado, o DPVAT arrecadou 4 bilhões e 600 milhões de reais. Metade foi para o SUS, o Sistema Único de Saúde, e a outra metade para indenizar vítimas de acidentes. Juliana? Obrigada, Fábio. E além das medidas que o Fábio William e a Geisa Duarte explicaram aqui para a gente, vamos ver outras medidas que foram anunciadas para a geração de emprego. Uma delas facilita o acesso ao crédito para pequenos empreendedores e também para pessoas que não têm conta em banco. Segundo o governo, os empréstimos podem chegar a 40 bilhões de reais. O programa pretende também estimular a contratação de vítimas de acidentes de trabalho, pessoas com deficiência
eficiência. Isso aí pode gerar uma expectativa de criação de 1.200.000 vagas. 200 mil vagas para as pessoas conseguirem aí esse trabalho. A medida provisória inclui ainda a possibilidade de trabalho aos domingos e feriados, com folga remunerada em qualquer outro dia da semana. Vamos saber mais sobre esse programa de estímulo ao emprego com a Miriam Leitão, que está chegando aqui. Miriam, bom dia. O que é que você destaca? Olha, Chico e Juliana, o foco está no grupo certo, que é o grupo que tem 18 a 29 anos. O desemprego é 25% nessa faixa e é muito difícil. Às vezes eles não tiveram o primeiro emprego e não conseguem entrar no mercado de trabalho. Mas o programa é uma cópia, com algumas modificações, do programa Primeiro Emprego do governo Lula em 2003. E também vai na linha das desonerações. O próprio Rogério Marinho falou que quer aumentar a desoneração. O governo Dilma fez desoneração, não deu certo. Então, agora, o grande problema desse programa é que ele é copiado com um detalhe a mais. Quem vai financiar? Na outra época, quem financiou foi o próprio governo. Agora vai ser financiado por quem está desempregado. Então, o desempregado, ao contribuir para o INSS, vai dar ao todo esses 10, 11 ou 12 bilhões, é o cálculo que eles fazem, para cobrir o custo desse programa do primeiro emprego. Agora, nessa questão de cobertor curto, Miriam, uma questão que fica é assim, qual o impacto dessa medida, né? O impacto vai ser esse, vai ser coberto por esse recolhimento junto aos desempregados. As outras medidas é uma expectativa de criação de emprego, não se sabe isso. Da perspectiva de quem vai entrar no mercado de trabalho por essa porta, pode ser uma boa possibilidade. Por quê? O problema do jovem hoje no Brasil, com essa alta taxa de desemprego e principalmente concentrada entre os jovens, é que eles não são contratados porque não têm experiência e não têm experiência porque não são contratados. Então isso aí quebra talvez essa barreira, esse círculo vicioso e então permite que ele possa entrar. Então, para ele, pode ser um bom negócio. É um período curto, de 2 anos, ele não vai poder, o contrato não pode ser maior que 2 anos. O governo vai ter que fiscalizar, porque o governo disse que não quer que troque quem está trabalhando atualmente por esse novo empregado, que vai custar muito mais barato, o que ele vai pagar de custos, encargos, vai ser muito menos, ele não pode fazer uma troca. Então, o governo vai ter que fiscalizar. Como é que ele vai fiscalizar? Então, isso aí tudo ainda não está muito claro. Então, o programa tem esses pontos assim. É uma cópia, mas com um dado a mais. Esse dado a mais é muito controverso, cobrar dos próprios desempregados. E tem que fiscalizar também para ver se realmente vai atingir esse objetivo. Esperar os números, né? Esperar os números e os fatos. Obrigado, Miriam. Olha, a gente vai para o intervalo. Já a gente vai falar dos preparativos das lojas virtuais para Black Friday. Elas esperam vendas melhores que no ano passado. Tem as filas para fazer a biometria na Justiça Eleitoral. A prisão depois da segunda instância é assunto hoje na CCJ da Câmara. E tem também outras notícias de São Paulo para você. 8 horas e 22 minutos. A gente vai monitorando o trânsito, o transporte e outros assuntos nesta manhã de terça-feira. Voltaremos já com mais detalhes. Estamos de volta. A Black Friday é no fim desse mês. E não é só o consumidor que está contando os dias para essa data, que é uma das campeãs de vendas logo depois do Natal. Rodrigo Bocardi e o site já estão reforçando as equipes, né? E estoque para dar conta aí de tanto consumidor querendo comprar tudo, né? Isso aí, Juliana. O comércio espera um crescimento de 19% em comparação com o ano passado. É bastante. Vamos ver na reportagem. O Renato já está de olho nos sites. Ele quer ter certeza de que vai economizar na compra de um celular novo na Black Friday, dia 29. Estou esperando a Black Friday para ver se realmente vai oscilar o preço de um jeito que seja satisfatório para comprar. Já o Daniel está precisando de um item essencial na cozinha e de preferência bem barato. O fogão já está respirando por aparelhos. Uns R$300 de desconto já seria uma boa entrada. A sexta-feira de descontos, criada nos Estados Unidos, caiu no gosto do consumidor brasileiro e hoje só perde para o Natal em faturamento. Cada vez mais a escolha do produto é pelos sites e aplicativos. O comércio eletrônico deve faturar este ano R$3,5 bilhões com a Black Friday.
A previsão é de que as vendas sejam 19% maiores do que em 2018. É a estimativa de uma empresa que monitora as compras online no país. As prateleiras já estão lotadas de produtos nos galpões dessa empresa que vende e entrega encomendas feitas pela internet. O estoque dobrou para dar conta dos pedidos. A expectativa é que para o mês de novembro tenhamos aí o dobro do volume de vendas de um mês normal. Com os depósitos mais cheios por causa da Black Friday, aumentou também o volume de trabalho e foi preciso contratar funcionários para reforçar a equipe. O trabalho é temporário, vai até dezembro, pelo menos por enquanto. A empresa já anunciou que vai efetivar parte dos 200 empregados contratados para as vendas de fim de ano. O Thomas quer ser um deles. É legal. Tá aproveitando também dessa onda de novos trabalhos que estão surgindo no final do ano. Com a Tayane deu certo. Foi por causa da Black Friday do ano passado que ela conseguiu um emprego fixo. A gente viu muita gente desempregada e todo mundo atrás, aí correndo atrás para ser efetivado como eu, né? Falar, ó, se esforça que dá certo. Com um bom trabalho eles vão ser reconhecidos, né? Assim como eu fui reconhecida. Isso aí, boa sorte para quem está chegando agora. Bom, e os produtos mais procurados são aqueles que você está querendo também. Os eletrônicos, viu, Juliana e Chico? Pois é, mas tem gente querendo fogão e a gente estava rindo muito aqui, né, do nosso entrevistado, Bel Morato, que diz que o fogão dele está... Respirando por aparelhos. Vou usar essa frase para sempre, para qualquer coisa que... Fogão respirando por aparelhos. Obrigado, Rodrigo. Valeu. E agora mais um alerta. O alerta é para mais de 40 milhões de eleitores de 1.700 cidades brasileiras. Eleitores que vão votar o ano que vem precisam fazer o recadastramento para poder chegar na urna no ano que vem. Tem município no país onde o prazo já está chegando ao fim, as filas para fazer biometria estão aumentando, eu já fiz a minha, e o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará organizou um mutirão para atender milhares de eleitores que ainda não fizeram o cadastro. Vamos falar ao vivo com a Aline Oliveira. Bom dia, Aline. Vamos para o cadastramento. Biometria. Olá, bom dia. Olá, bom dia, Chico, Juliana. Olha, muita gente por aqui para fazer esse cadastramento. Algumas pessoas, as primeiras da fila, começaram a chegar às 10 horas da noite de ontem. O mutirão acontece aqui no centro de eventos, os portões foram abertos às 8 horas da manhã, mas olha só, a fila é tão grande que muita gente nem conseguiu entrar ainda. Aqui em Fortaleza, o prazo para fazer o cadastramento biométrico termina no dia 29 e mais de 500 mil eleitores ainda não cadastraram a digital. Só neste local, 120 guichês foram montados com capacidade para atender até 6 mil pessoas por dia. E o atendimento durante a semana vai até às 5 da tarde e aos fins de semana até o meio-dia. E é bom se apressar porque nas últimas eleições em todo o país, 3 milhões de brasileiros deixaram de votar porque não fizeram o cadastramento biométrico. Agora, quem não fizer esse cadastramento tem o título cancelado. Além de não poder votar nas próximas eleições, não pode, por exemplo, também tirar passaporte, deixa de receber o Bolsa Família, não pode se matricular em instituições públicas de ensino, nem contrair empréstimos em bancos oficiais. Se a pessoa for funcionário público, deixa até de receber salário. Aline Oliveira para o Bom Dia Brasil. Com relação a esse assunto ainda, o estado de São Paulo tem 32 milhões de eleitores e a biometria é obrigatória em muitas cidades do interior. Na capital não será obrigatório nas próximas eleições, mas quem puder melhor, vai se adiantando. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, começa hoje o segundo ciclo de quimioterapia. Para combater um tumor entre o estômago e o esôfago, essa etapa do tratamento deve durar 30 horas. Os médicos disseram que a trombose, outro problema de saúde que o prefeito enfrenta, está controlada. Bruno Covas continua no hospital sem previsão de alta. 8h31, Glória Vanik. Rodrigo, vamos atualizar aqui como é que está a marginal do Rio Pinheiros, porque teve um acidente um pouquinho mais cedo, na altura da Alexandre Dumas, no sentido da Castelo Branco, na pista local, entre duas motos e um carro. E a gente vê que o trânsito aqui na marginal do Rio Pinheiros ainda não está lá aquela coisa, né? Então, por causa disso, trânsito complicado, travou. Dá uma olhada como é que está a saída aqui da Zona Sul.
o bairro do Panambi, tudo muito travado, ainda muito difícil pela saída da João Dias e também da ponte Itapaiúna. Então, travou toda a saída da Zona Sul e o trânsito aqui ainda difícil e complicado. Olhando a câmera que a gente tem na marginal do Rio Pinheiros, aqui perto da Ponte Estaiada, a gente vê como é que está o trânsito também aqui pertinho da gente, perto da marginal do Rio Pinheiros, aí ó, mostrando ali perto da Ponte do Morumbi. Pista local travada, pista expressa melhor. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente vai falar da discussão na Câmara, da prisão depois da condenação em segunda instância e outras notícias de São Paulo também. Agora 8h32. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados começa a discutir hoje a emenda à Constituição para tentar trazer de volta a prisão após condenação em segunda instância. Vamos falar com o Fábio William, o que é que vai ser analisado nessa primeira etapa da discussão, hein, Fábio? Ô Chico, nessa etapa, os deputados vão discutir apenas se a proposta é constitucional e se pode seguir adiante. O debate sobre o tema começou ontem. 4 dias depois do presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, ter dito que o Congresso tem poder de mudar as regras para permitir a prisão depois de condenação em segunda instância, a Comissão de Constituição e Justiça trouxe o assunto para a pauta. Uma proposta de emenda à Constituição está pronta para votação. É de autoria do deputado Alex Manente, do Cidadania. Muda o inciso 57 do artigo 5º da Constituição para permitir a prisão em segunda instância. Há, na verdade, a necessidade do Congresso legislar e, por isso, que eu acredito que nós conseguiremos caminhar da maior brevidade possível. Para juristas ouvidos pela TV Globo, alterar esse artigo fere a presunção de inocência, que é uma cláusula pétrea da Constituição e que só poderia ser modificado por uma Assembleia Constituinte. Partidos de oposição, como o PT, PSOL, obstruíram a votação e tiveram apoio de deputados do Centrão. E a sessão foi encerrada depois de muito bate-boca. Não se trata... Não, deputado, eu não vou, deputado. Diante de resistências, no fim da noite, o deputado Alex Manente começou a recolher assinaturas de apoio para uma outra proposta de mudança na Constituição, nos artigos 102 e 105, para mexer na quantidade de recursos que o condenado tem direito. O presidente da Câmara disse que essa seria uma saída. Rodrigo Maia defende que não é preciso mudar o artigo 5º da Constituição. Existem outros caminhos para se tentar chegar ao resultado que se quer, que é acabar com a morosidade do judiciário, né, para que as pessoas não usem os atrasos em benefício daqueles que cometeram crimes, mas crime maior seria desrespeitar e mudar o artigo 5º da Constituição. No julgamento no Supremo, que durou 5 sessões, 2 ministros, Marco Aurélio Mello e Ricardo Lewandowski, já se manifestaram publicamente contra a possibilidade de os parlamentares fazerem qualquer tipo de alteração no artigo 5º da Constituição, porque para eles o trânsito em julgado, ou seja, cumprimento de pena até o esgotamento dos recursos, é cláusula pétrea que não pode ser alterada. Qualquer mudança na Constituição exige o apoio de, no mínimo, 308 deputados e 49 senadores e 2 turnos de votação. Mas parlamentares cogitam um outro caminho, a mudança no Código de Processo Penal para determinar a prisão depois da condenação em segunda instância. Isso pode ser feito por um projeto de lei, que precisa de um apoio menor de 257 deputados e 41 senadores, e só um turno de votação. Essa possibilidade veio no pacote anticrime do ministro da Justiça, Sérgio Moro, mas foi rejeitada no grupo de trabalho que discutiu o assunto. A maioria dos ministros do Supremo já deu indicações de que considera que o Congresso pode mudar o Código de Processo Penal para estabelecer a prisão depois da condenação em segunda instância. 7 ministros deram votos nesse sentido. O deputado Alex Manente, ele precisa de 180 assinaturas de apoio para conseguir apresentar a outra proposta de mudança na Constituição, com alterações nos artigos 102 e 105, 102 e 105. Olha, mudando de assunto, no centro de São Paulo, pelo menos 28 pessoas caíram no golpe conhecido como Boa Noite Cinderela. Aquela história, tomar uma bebida com alguma droga, fica meio tonto e depois é roubado. Uma golpista foi presa ontem.
Natália Rodrigues Fernandes, de 23 anos, foi presa em casa na zona leste da capital. Segundo a polícia, ela dopou um homem e desviou mais de R$30 mil da conta bancária dele há 2 meses e meio. A polícia chegou até Natália depois de analisar essas imagens. Na fila da casa noturna no Itaim Bibi, ela, à esquerda do vídeo, está dançando com um homem e passa o copo para ele. Ela está há mais de 1 hora na casa noturna e agora manda mensagens pelo celular. Natália faz a vítima beber mais um pouco e deixa que a abrace. O homem está cambaleante. A fila anda lentamente e agora, segundo a polícia, ela finge que toma a bebida, mas não engole. E mais uma vez o copo vai para a mão da vítima. Quando o homem se abaixa, Natália cospe a bebida. Segundo a polícia, enquanto ele pagava a conta, ela decorou a senha do cartão. Outra câmera gravou o casal do lado de fora da boate. Cambaleando, ele foi puxado por ela até um carro. O homem só recobrou a consciência 5 horas mais tarde, perto de um ponto de ônibus na Avenida Paulista. Antes, ele tinha sido levado para 2 bancos na Avenida Juscelino Kubitschek. Em um, fez empréstimos autorizados pela impressão digital dele. Pelo aplicativo de celular, a mulher transferiu o dinheiro para 6 contas de outras pessoas. Até empréstimo. Olha só, 8h41, a Sabina está aqui, Sabina Simonato. Vai atualizar pra gente a previsão do tempo, Sabina? Tempo todo encoberto, né, Rodrigo? Dá uma olhada pela janela. Um buraquinho outro ali de azul. Pois é. Tem muitas instabilidades, viu, no estado de São Paulo, especialmente na faixa leste paulista. Essa alta pressão grandona que tá mandando um ar frio e úmido para toda essa área, por isso a temperatura não sobe tanto. Hoje é aquele dia de garoa que vai e volta o dia todo, não tem previsão para temporal, tá? À tarde a gente deve chegar à máxima de 23 graus, bem pouco, Rodrigo, menos do que ontem. E a gente vai agora, inclusive, para uma câmera ao vivo, para ver como é que tá o céu da capital. A gente já olhou aqui pelo estúdio, mas olha, você vê que tá tudo bem encoberto mesmo, muitas nuvens e tem essa previsão, então, para a garoa ao longo do dia. Próximos dias assim também? Próximos dias assim também, viu? Amanhã bastante chuva, dá uma olhada. Em São Bernardo do Campo, minha terra, 30 milímetros. Guarujá com 20, Votuporanga 15 milímetros. E aí, a partir de quarta-feira, você tá achando que a chuva vai dar uma trégua? Não. Mais chuva volumosa para São Paulo. Olha aqui que a gente fez nesse mapa. Quinta-feira, 40 milímetros. Tá chegando um cavado que tá reforçando as áreas de instabilidade, fazendo uma bagunça toda. Você sabe que tem feriado e o feriado deve ser com chuva aqui na capital, viu? Tá bom, a gente vai atualizando. Obrigado, viu? Bom dia. Já a gente mostra os protestos em Hong Kong. A polícia já fala em colapso total. E outras notícias de São Paulo também. 8h42, a gente volta já. Estamos de volta. Mais violência nas ruas de Hong Kong hoje. A polícia disse que a cidade está à beira de um colapso total. Já é o segundo dia consecutivo de protestos em dia útil, em horários de grande movimento nas ruas. Em mais de 5 meses de manifestações, os atos se concentravam principalmente no fim de semana. Houve mais confronto entre policiais e manifestantes. As forças de segurança lançaram gás lacrimogênio para dispersar uma multidão no distrito financeiro de Hong Kong. A líder do executivo, Carrie Lam, disse que a violência já ultrapassou limites. Pelo menos 260 pessoas foram presas apenas ontem. Desde junho, mais de 3.000 pessoas já foram detidas. Bom, de volta ao Brasil, a gente fala agora de trabalho temporário. Esperança para muita gente nessa época do ano. O Rômulo Dávila tem mais detalhes para a gente. A Prefeitura espera receber hoje 1.300 pessoas que estão em busca de emprego. 20 empresas estão oferecendo vagas para funções como atendente e vendedor. São oportunidades para todos os níveis de escolaridade e não é preciso ter experiência na área. Mas atenção, só pode participar dessa seleção aqueles candidatos que já participaram das primeiras etapas do programa Emprega São Paulo. Vale lembrar que essa é uma boa época para quem está em busca de um emprego. A estimativa da Confederação Nacional do Comércio é de que o número de vagas temporárias para trabalhar durante o fim de 2019 seja o maior dos últimos 6 anos. A dica da organização do evento é que se você está em busca de um emprego, que procure a unidade do CAT mais próximo aí da sua casa para que se inscreva e que possa participar de futuras seleções. Rômulo Dávila para o Bom Dia Brasil. Valeu, Rômulo. Ficou a dica aí. Glória,
A gente já falou aí do mau tempo de ontem, né, na previsão do tempo, do que aconteceu ontem no Rio de Janeiro, que acabou atrapalhando as operações nos aeroportos do Rio de Janeiro e também aqui em Congonhas, né? Isso. Tem até algumas imagens aí, novamente, ó. Isso. Os ventos aí de 60 km por hora. Exatamente. E a situação hoje está mais tranquila, né? Os voos da ponte aérea saem normalmente aqui do aeroporto de Congonhas, então o pessoal pode ficar tranquilo. Tem imagem agora do aeroporto, até um solzinho querendo aparecer por lá. O que mais? Trânsito e transporte. Vamos falar do transporte coletivo, porque a gente teve problemas mais cedo na linha 8 Diamante da CPTM, mas abrindo aqui agora, a gente mostra que a operação foi normalizada por lá. Teve um furto de equipamento durante a madrugada na linha 8 Diamante, deixou parte da linha, um trecho de 2 quilômetros com velocidade reduzida, mas agora tudo normalizado por lá, pela linha 8 Diamante. Trazendo agora a imagem de rodovia para vocês, vamos mostrar aqui, sistema Anchieta Imigrantes, carregando as câmeras, então, da rodovia dos Imigrantes, altura do quilômetro 12, mostrando para vocês que a situação é tranquila nesse momento, tempo encoberto, e trazendo imagem também da câmera da Anchieta, altura do quilômetro 13, mostrando para vocês que o trânsito também não tem problemas nesse momento. A interligação no trecho de Planalto estava fechada do sistema Anchieta Imigrantes, mas já foi liberada, tá, pessoal? Então, tudo normalizado também no sistema Anchieta Imigrantes. E aqui no Waze eu mostro para vocês como é que está a situação, qual delas está melhor. No momento, a Imigrantes melhor aqui na chegada a São Paulo, a Anchieta do 13 ao 10, com aquele trânsito de todos os dias um pouco mais complicado. E trazendo imagem ao vivo de uma das nossas câmeras, é a câmera aqui da Aricanduva, com trânsito um pouquinho mais lento no sentido da Marginal Tietê. A gente vai para o intervalo, já vamos falar dos torcedores do Flamengo que se preparam para ir a Lima, no Peru, para a final da Libertadores contra o River Plate. Passagem de avião ficou cara. Olha, agora 8h49 a gente volta já. Tá. Isso aí é inevitável, não tem como. Estamos de volta com a boa notícia, notícia que o Brasil bateu um recorde mundial agora há pouco, no Mundial Paralímpico de Atletismo. O Petrúcio Ferreira, que correu na raia 6, cravou o tempo de 10 segundos e 42 centésimos na semifinal dos 100 metros da classe T47 para atletas amputados. Ele baixou em 8 centésimos o próprio recorde e a final vai ser hoje à tarde. Palmas para o Petrúcio. Na Copa do Mundo, Sub-17, o Brasil eliminou a Itália e agora vai pegar a França nas semifinais. Thales Magno comemorou à distância, viu a classificação pela TV. O primeiro jogo da seleção Sub-17 depois da lesão dele. E o cara do jogo foi justamente o substituto do Thales Magno, o Pedro Lucas. Estou muito feliz, uma felicidade imensa. Igual eu disse, eu tô trabalhando quieto, venho fazendo meu trabalho diariamente, para quando tiver oportunidade igual hoje aproveitar. E graças a Deus a gente foi muito bem, conseguiu a classificação. 2 gols do Brasil, 2 assistências do Pedrinho. A primeira logo aos 6 minutos para o Patrick. Patrick recebeu, pode bater, Patrick bateu! Gol! Ainda no primeiro tempo, mais uma, dessa vez para o Peglo. 2-0 Brasil. Condição legal, bateu o Peglo cruzado na trave, o gol! Na semifinal da Copa do Mundo, o Brasil vai enfrentar a França, que também se classificou na noite desta segunda-feira. E se classificou com autoridade. Goleada de 6-1 para cima da Espanha. França e Brasil são as únicas seleções que venceram todos os jogos até agora. O duelo, valendo uma vaga na final, vai ser na quinta-feira em Brasília. Eu acredito que vai ser um grande espetáculo e que vença o melhor, que vá para a final a melhor seleção para se tornar esse grande mundial que está sendo realizado aqui no Brasil. E olha aí, no Brasileirão, o Botafogo derrotou o Avaí e conseguiu sair da zona do rebaixamento. O primeiro gol do Botafogo saiu depois desse lançamento do Cícero. O zagueiro Ricardo tentou cortar de cabeça e acabou fazendo contra. No segundo tempo, Diego Souza cobrou pênalti e fechou o placar. Botafogo 2, Avaí 0. Torcedores do Flamengo e do River Plate tiveram que se reorganizar para ver de perto a final da Libertadores. Com os protestos no Chile, a partida foi transferida para o Peru. Busão lotado, viagem longa, a torcida não está medindo esforços para chegar lá. 1, 2, 3, 12 camisas do Flamengo.
Uma para cada dia da viagem que o Daniel vai fazer para ver o time na final da Libertadores. A viagem inteira você só vai estar vestido de Flamengo? Ah, com certeza. A mochila também tem espaço para calças, uma bermuda e uma bandeira. Ele comprou a passagem para o Chile no dia 24 de outubro. O roteiro original de ida era Rio, Buenos Aires, Santiago. Com a final transferida para o Peru, Daniel comprou uma passagem a mais, entre Santiago e Lima. Eu vi que somado o que eu já tinha pagado para ir para o Chile, mas essa sairia mais barato do que eu pedi reembolso, então eu acabei fazendo essa trajetória, passando aí por 3 países para ver o Flamengo. A procura por passagens para a capital peruana cresceu mais de 2.700% após a mudança de local da partida. Entre os torcedores do Rio, a alta foi ainda maior, mais de 8.000%. É o que mostra um levantamento de uma das maiores plataformas de compra de passagens do mundo. Aumentou a procura, aumentaram as passagens. De quase R$2.000 em outubro, subiram para quase 6.000 em novembro. Tá achando as passagens aéreas muito caras? Então se liga nessa boa notícia. Existe uma alternativa. É mais barata, mas demora um pouquinho mais. E é por terra. É isso mesmo, ônibus. 5 dias de viagem, saindo do Rio, passando por São Paulo, Cuiabá, Porto Velho, Rio Branco, até Assis Brasil, na fronteira com o Peru. Já em território peruano, a viagem prossegue por Inhapari, Puerto Maldonado, Cusco e Lima. 5.200 quilômetros aproximadamente. O Leonardo é um dos passageiros. Sem dinheiro para avião, vai encarar sozinho a viagem. Vou atravessar o país para ver meu time do coração. Vai eu e Deus, por tudo pelo Flamengo. Isso é que é torcedor, né? É bom, de repente o banho fica para depois, né? 5 dias de viagem. Entende, quem torce entende esse tipo de coisa. É meio irracional. Incrível, muito legal. É meio irracional, mas faz sentido. Faz Rodrigo todo sentido. O que não faz sentido aqui em São Paulo. A gente vai se despedir com uma imagem agora cedo. 2 montanhas de lixo despejado em uma avenida da Zona Leste de São Paulo. Dá uma olhada, o lixo não estava dentro de sacos, né, a maior parte ali. E a equipe de limpeza teve que pegar de forma improvisada, estava ocupando toda a calçada. Dá uma olhada no trabalho que os caras têm que fazer aí, ó, porque não deixaram o lixo guardado de forma correta, né? Tudo no meio do caminho, lamentável. A gente falou mais cedo aqui de leptopirose, ainda bem que não choveu. Porque senão imagina. Um bom dia para vocês, viu? Olha, daqui a pouco o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, promulga a reforma da Previdência, ou seja, ela começa a valer a partir de hoje. E tem também reunião do PSL no Palácio do Planalto para decidir o futuro do presidente Jair Bolsonaro no partido. A expectativa é que o presidente anuncie a saída da sigla, mas ainda não há nada confirmado. Uma ótima terça-feira para todo mundo. Aqui em Minas, a Polícia Federal desarticulou um esquema de propina que envolvia agências da Caixa. Um funcionário responsável por contratar empresas de segurança para o banco é suspeito de cobrar propina dos grupos interessados na licitação. As investigações apontam que ele teria recebido pelo menos R$1 milhão ilegalmente. Claro, a gente vai acompanhar esse caso. Um bom dia para vocês. Eu termino com um alerta sobre o cigarro eletrônico. É proibido aí no Brasil, né? Mas aqui na Europa é bem comum. E um adolescente britânico quase morreu depois de uma reação a esse tipo de cigarro. Ewan Fisher teve um problema sério nos pulmões, não conseguia respirar e só sobreviveu porque foi logo conectado a um pulmão artificial. Ele fez um apelo para que as pessoas não usem esses cigarros. E os médicos dele se juntaram a profissionais que vêm falando que os cigarros eletrônicos, apesar de órgãos de saúde dizerem que são menos prejudiciais que o tabaco, não são seguros. Boa terça-feira, pessoal. Amanhã eu tô aqui. É proibido, mas não é difícil comprar aqui não, viu, Rodrigo? A gente já até mostrou aqui no Bom Dia Brasil. Bom, antes da gente sair, vamos chamar a Ana Maria e o